Eu estava parada, na entrada do salão de festas, segurando uma pequena caixa de presente prateada. Tinha passado 8 horas dentro de um avião só para estar ali, naquele exato lugar. Meu coração batia forte contra as costelas, um ritmo caótico de esperança contra uma base de pavor. Eu queria acreditar que aquela noite seria um ponto de virada. Eu queria acreditar que minha família finalmente via um lugar para mim. Mas então, minha irmã, Beatriz, se moveu para bloquear meu caminho. Ela estava envolta em um vestido de grife que brilhava sob os lustres, com uma expressão tão fria quanto as esculturas de gelo que eu sabia que estavam lá dentro. Ela não me cumprimentou, não me ofereceu um abraço. Ela simplesmente me encarou e disse 5 palavras que reescreveriam toda a minha existência. Você não é bem-vinda aqui. Olhei por cima do ombro dela. Minha mãe e meu pai estavam bem ali. Eles a ouviram. Eles me viram sozinha, do lado errado da porta. Mas não disseram nada, apenas assistiram. Eu não fiz uma cena, não levantei a voz. Simplesmente virei nos calcanhares e fui embora. Eles acreditavam que eu era frágil. Acreditavam que eu simplesmente desapareceria na noite. Estavam enganados. Eles não faziam ideia do que estava esperando no meu notebook. Não sabiam que, em menos de 1 hora, a festa meticulosamente planejada e a reputação impecável deles estavam prestes a virar fumaça. Antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Para entender de verdade por que minha irmã bateu aquela porta na minha cara, você precisa entender a família Matos. Não éramos apenas uma família, éramos uma instituição, éramos uma dinastia. Em São Paulo, se você fosse dizer o sim em uma fazenda histórica magnificamente reformada, cujo aluguel custava na casa dos 6 dígitos, ou participar de um evento de gala beneficente com quartetos de cordas e champanhe à vontade, era provável que você fosse cliente dos meus pais. O grupo Matos Eventos de Luxo controlava uma parte significativa dos locais de eventos de alto padrão em todo o estado. Eles eram donos dos melhores serviços de buffet, estúdios de design floral e empresas de iluminação de alta tecnologia. Por fora, minha família parecia uma aristocracia moderna. Eles estavam no negócio de fabricar contos de fadas para os outros. Meu pai, Roberto Matos, era o rei carismático. Ele conseguia dominar uma sala com um sorriso e um aperto de mão firme, fazendo com que cada pessoa se sentisse o convidado de honra. Minha mãe, Vitória, era sua rainha. O sorriso dela era perfeito para as páginas das revistas de alta sociedade, but se tornava gelado no momento em que as câmeras se desligavam. E havia as 2 filhas. Havia Beatriz e havia eu, Helena. Enquanto crescíamos, nossa casa não era um lar, era um centro de comando. A mesa de jantar servia como sala de reuniões. Não discutíamos nossos sentimentos ou como foi nosso dia na escola. Discutíamos fluxos de receita, listas de clientes importantes e gerenciamento da percepção pública. Aprendi desde cedo que o afeto na casa dos Matos era uma mercadoria. Você o conquistava sendo um ativo para a marca. Se suas ações elevassem a imagem da empresa, você era uma filha digna. Se não contribuísse para a grande visão, era apenas uma despesa. Beatriz entendeu essa dinâmica instintivamente. Ela era 3 anos mais velha que eu e um reflexo perfeito de nossos pais. Tinha o cabelo loiro característico da minha mãe e o sorriso predatório do meu pai. Ela não queria apenas se envolver nos negócios da família, queria consumi-los. Aos 16 anos, ela já oferecia críticas não solicitadas à estética dos locais. Aos 22, era a diretora de operações oficial. Ela era o eco do meu pai, imitando seu andar e seus padrões de fala. Quando estavam juntos em eventos, apresentavam uma fachada formidável e inquebrável. Minha mãe olhava para Beatriz com uma espécie de orgulho voraz, vendo uma versão mais jovem e ainda mais ambiciosa de si mesma. E então havia eu. Eu não tinha a visão.
Essa era a palavra que meu pai sempre usava. Helena, ele suspirava, olhando por cima do meu dever de casa de cálculo. Você está sempre tão perdida nos pequenos detalhes. Não consegue ver o quadro geral. Você simplesmente nem tem essa garra. E ele estava certo. Eu não tinha essa garra em particular. Não encontrava empolgação em arranjos florais ou dobras de guardanapo. Eu a encontrava na verdade. Eu a encontrava nos números. Os números eram limpos. Eles não sorriam na sua cara enquanto tramavam pelas suas costas. Se um cálculo estivesse incorreto, estava simplesmente incorreto. Você podia identificar o erro e corrigi-lo. Não dava para usar o charme para se livrar de uma equação falha. Então, me tornei perita contábil. Na maioria das famílias, ter uma filha contadora certificada pelo CRC seria motivo de orgulho. É uma profissão estável e respeitada. Mas para os Matos, era mundano. Faltava glamour. Você não pode estampar uma planilha na capa de uma revista de sociedade. Lembro-me vividamente de um jantar de Natal. Eu tinha 25 anos. Tinha acabado de ser promovida em uma firma conceituada em São Paulo. Estava orgulhosa do que havia conquistado, tendo trabalhado por isso inteiramente por conta própria, sem usar nenhuma das conexões da minha família. Estávamos todos sentados ao redor da longa e polida mesa de mogno, o lustre de cristal brilhando acima. Minha mãe detalhava a última aquisição deles. Um vinhedo histórico. Vai ficar absolutamente deslumbrante, disse ela, cortando seu filé mignon. Beatriz tem um plano brilhante para importar mármore travertino da Itália, à nova sala de degustação. Isso adicionará uma camada de sofisticação do velho mundo. Beatriz interveio, tomando um gole delicado de vinho. E nos permitirá aumentar a taxa de reserva do local em 20%. Excelente, disse meu pai com um aceno de cabeça. Muito estratégico, Beatriz. Limpei a garganta, desejando até mesmo uma fração daquela aprovação. Queria que eles me olhassem com aquela mesma luz nos olhos. Eu fui promovida esta semana, eu disse. O silêncio que se seguiu foi imediato e pesado. Foi o tipo de silêncio que desce quando um garçom derruba uma bandeja cheia de copos. Minha mãe ergueu o olhar, o garfo suspenso no ar. Ah, que bom, Helena! Veio com um aumento de salário? Sim, eu disse. E agora vou liderar minha própria equipe de auditoria. Bem, meu pai interveio, limpando os lábios com um guardanapo de linho. É bom que você tenha um pequeno hobby para se manter ocupada. Embora eu ainda acredite que você está desperdiçando seu potencial trabalhando para outras pessoas. Se você tivesse apenas aplicado sua mente ao lado criativo das coisas, poderia estar gerenciando nossa filial de Campos do Jordão agora. Eu nem quero gerenciar a filial de Campos do Jordão, eu disse suavemente. Eu gosto do que faço. Beatriz soltou uma risada curta e aguda. Ah, Heleninha, sempre tão cautelosa. Você tem aversão total ao risco. É por isso que você nunca vai entender o que fazemos. Nós criamos sonhos. Você apenas conta os feijões. E todos riram. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Riram da minha carreira, da minha ambição, da minha vida inteira. Fiquei sentada ali, forçando um sorriso no rosto, sentindo-me uma completa estrangeira na minha própria casa. Essa era a ordem estabelecida. Beatriz era o evento principal. Eu era a espectadora. E esperava-se que a espectadora permanecesse em silêncio e aplaudisse. À medida que nos tornamos adultas, o abismo entre nós se alargou. Beatriz foi instalada em uma cobertura no centro da cidade, financiada pela empresa. Ela dirigia um SUV de luxo fornecido pela empresa. Ela fazia viagens de negócios para Paris e Florença que pareciam suspeitosamente com férias luxuosas. Eu morava em um modesto apartamento de 2 quartos no subúrbio. Eu pagava meu próprio aluguel e dirigia um carro seminovo. E na maior parte eu estava contente com isso. Eu valorizava a minha independência. Gostava de saber que cada coisa que eu possuía eu havia conquistado. Eu nem lhes devia nada, mas, no fundo, uma pequena parte de mim ainda ansiava que meu pai dissesse: "Estou orgulhoso de você."
Uma parte de mim desejava que minha mãe ligasse só para conversar, não apenas para pedir ajuda com suas finanças pessoais, porque não confiava nos próprios contadores da empresa com seus gastos privados. Eles só entravam em contato quando precisavam de assistência técnica. Helena, este smartphone novo é impossível. Helena, revise este contrato de fornecedor. A taxa de juros é justa? Helena, conserte isso. Eu era o suporte de TI deles, a mecânica deles. Eu era útil, mas não era valorizada. Há um mundo de diferença entre os dois. A rejeição na festa de gala nem foi um evento repentino. Foi um muro construído tijolo por tijolo ao longo de 30 anos. Foi construído com cada aniversário esquecido, enquanto o meio aniversário de Beatriz era comemorado com uma festa suntuosa, porque caía durante a alta temporada de eventos. Foi construído com cada apresentação, em que Beatriz era minha filha e eu era nossa outra filha, a contadora. Eles mediam seu valor pela sua proximidade com o trono. Beatriz estava perto, respirando o mesmo ar no escritório, endossando cada uma de suas ideias questionáveis. Eu estava distante. Eu fazia perguntas difíceis. Eu tinha limites. E para um narcisista, um limite é um ato de guerra. Tentei construir uma ponte. Levei meu noivo, Lucas, para conhecê-los. Lucas era um bom homem, gerente sênior de logística em uma empresa de transportes. Quando começamos a namorar, ele se sentia intimidado pela minha família. Seu pai é uma força da natureza, Lucas me disse. Eu sei, eu disse. Apenas faça seu trabalho e tente ficar fora do radar dele. Lucas via como eles me tratavam. Ele via as reviradas de olhos sutis quando eu expressava minha opinião. Ele via como minha mãe criticava minha roupa enquanto elogiava a de Beatriz. Ele tentou me defender, mas eu sempre o dispensava. Não vale a pena a briga, eu dizia. É o jeito deles. Eu estava tão condicionada à negligência emocional deles que a aceitava como normal. Acreditava que toda a família tinha o filho de ouro e o bode expiatório. Pensei que se eu apenas me provasse, se fosse inteligente o suficiente ou bem-sucedida o suficiente, um dia eles finalmente me veriam. Mas você não pode forçar alguém a ver algo que está determinado a ignorar. Os últimos anos que antecederam a gala foram os mais tensos. O negócio estava se expandindo, mas a pressão interna também. Meu pai ficou mais agressivo, minha mãe mais obcecada com a imagem pública. E Beatriz estava se tornando uma tirana. Ela exercia seu poder sem um pingo de sabedoria, tratando os funcionários como objetos descartáveis. Ela demitia pessoas por capricho. Mantive distância, focando na minha própria vida com Lucas. Éramos felizes. Estávamos planejando nosso casamento. Então o telefone tocou. Não era uma ligação para saber como eu estava. Não era um convite para jantar. Era meu pai, sua voz tensa de estresse. Helena, disse ele, temos um problema. O que há de errado? Perguntei, um nó familiar se formando no meu estômago. Nosso contador-chefe, o Sr. Almeida. Ele se demitiu. Simplesmente saiu esta manhã sem aviso prévio. Deixou-nos numa bagunça completa bem antes da auditoria trimestral. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, cautelosamente. Preciso que você venha, ele afirmou. Não você pode, mas eu preciso que você. Preciso de alguém em quem eu possa confiar para colocar os livros em ordem até encontrarmos um substituto. Apenas por algumas semanas. Vamos te compensar, é claro. Hesitei. Um sino de alerta estava soando na minha cabeça. Eu sabia que voltar para aquele prédio era um erro. Mas ele tinha usado a palavra confiar. Ele disse que precisava de alguém em quem pudesse confiar. E por um momento fugaz, aquela velha e tola esperança se acendeu dentro de mim. Ele confia em mim. Ele precisa de mim. Ok, eu disse. Posso ajudar à noite e nos fins de semana. Ótimo, disse ele abruptamente. Comece hoje à noite. Ele desligou. Eu não percebi na época, mas ao dizer sim, eu estava entrando direto em um campo minado. Mas nem era uma armadilha que eles tinham preparado para mim. Era uma que eles tinham preparado para si mesmos, e eu estava prestes a pisar no detonador.
Cheguei à sede da Matos Eventos de Luxo às 6 da tarde. Era uma imponente estrutura de vidro e aço no bairro empresarial mais nobre de São Paulo. O logotipo da empresa, um M, estilizado entrelaçado com louros dourados, estava por toda parte. Os escritórios principais estavam desertos, exceto pela equipe de limpeza passando aspiradores em carpetes felpudos. Caminhei por um corredor forrado de fotografias. Meus pais apertando as mãos de governadores, celebridades e titãs da indústria. Não havia fotos minhas. Fui para o departamento financeiro, escondido nos fundos do prédio, longe do showroom opulento onde eles impressionavam seus clientes. O antigo escritório do Sr. Almeida estava um caos. Pilhas de papel cobriam todas as superfícies. Gavetas de arquivos estavam abertas. Parecia a cena de uma fuga apressada. Sentei-me à mesa dele e liguei o computador, usando as senhas de administrador que meu pai havia fornecido. Respirei fundo. Apenas organize os arquivos, eu disse a mim mesma. Prepare as contas para o novo contratado. Faça um bom trabalho. Deixe-os orgulhosos. Nos primeiros dias, o trabalho foi rotineiro. Era tedioso e repetitivo, mas simples para mim. Organizei faturas, reconciliei extratos bancários e equilibrei o livro-caixa. Estava desorganizado, mas nada parecia abertamente criminoso. Mas na segunda semana, comecei a notar inconsistências. Os números são sua própria linguagem e se você é fluente, eles contam uma história. A história que esses números estavam contando era profundamente perturbadora. Começou com a folha de pagamento da equipe de buffet. Eram as pessoas que faziam o trabalho pesado, carregar bandejas pesadas, montar centenas de cadeiras e limpar depois dos eventos até às 3 da manhã. Eram todos trabalhadores horistas. Notei um padrão claro. Um grande número de funcionários havia registrado 50, 60, até 70 horas semanais durante o auge da temporada de casamentos de verão. Mas quando cruzei essas folhas de ponto com o livro razão final da folha de pagamento, o sistema que realmente emitia os contra-cheques, suas horas eram consistentemente limitadas a 40. As horas extras haviam desaparecido. Tinham sido manualmente sobrescritas e deletadas do sistema. Franzi a testa. Seria um erro do sistema? Localizei as folhas de ponto físicas e assinadas em uma caixa empoeirada no canto. Comparei-as lado a lado com o livro Razão Digital. As cópias em papel mostravam as horas reais trabalhadas. Os arquivos digitais mostravam os números alterados e mais baixos. Isso não era uma falha. Alguém havia deliberadamente entrado no sistema e apagado milhares de horas extras. Estávamos falando de centenas de milhares de reais roubados de garçons, bartenders e equipes de limpeza. Pessoas que ganhavam perto do salário mínimo. Uma onda de náusea me atingiu. Isso era roubo de salários descarado. Era ilegal. Recostei-me na cadeira, o coração batendo forte. Talvez o papai me saiba, pensei, tentando encontrar uma desculpa. Talvez Beatriz tenha feito isso sem o conhecimento dele. Ou talvez tenha sido o Almeida. Decidi investigar mais a fundo. Se eles estavam cortando custos aqui, onde mais estavam fazendo isso? Abri uma pasta rotulada Programas de Auxílio Federal. Durante a pandemia, o setor de hospitalidade foi devastado. O governo havia oferecido subsídios e empréstimos substanciais para ajudar as empresas a manter seus funcionários. A Matos Eventos de Luxo havia recebido um subsídio enorme, mais de 15 milhões de reais. Os termos do subsídio eram inflexíveis. Os fundos deveriam ser usados exclusivamente para folha de pagamento, aluguel e serviços públicos para manter o negócio solvente durante os lockdowns. Abri a planilha que rastreava como o dinheiro do subsídio havia sido gasto. De acordo com o relatório oficial enviado ao governo, os fundos foram alocados inteiramente para a retenção de funcionários, mas eu tinha acesso aos registros de transferências bancárias internas. Comecei a seguir o dinheiro.
Em 15 de junho, uma transferência eletrônica de R$ 1.250.000 foi enviada da conta do Fundo de Auxílio para uma corporação de fachada chamada Cume Inovações. Fiz uma busca rápida por Cume Inovações. Não tinha site, nem número de telefone, nem pegada digital. Continuei cavando. Encontrei as informações bancárias da conta da Cume. O endereço listado era uma caixa postal nas Bahamas. E então eu encontrei uma nota anexada à transferência no sistema de memorandos internos. Era uma única linha de texto. Sinal. Casa de praia. Meu sangue gelou. Meus pais tinham acabado de comprar uma casa de praia gigantesca em Angra dos Reis. Eles vinham se gabando há semanas sobre as extensas reformas. A piscina nova, o mármore importado, a cozinha de última geração. Eles tinham usado dinheiro do Auxílio Federal, dinheiro destinado a pagar os salários de seus funcionários, para comprar uma casa de veraneio. Eu não conseguia parar. Continuei clicando. Um pagamento de R$ 400.000 por serviços logísticos era, na verdade, um pagamento a uma concessionária de carros de luxo pelo SUV novinho em Folha de Beatriz. Uma despesa de R$ 250.000 para melhorias de uniforme era uma cobrança de uma boutique de grife de luxo em Milão, coincidindo com uma das viagens de negócios de Beatriz. A fraude era extensa e descaradamente documentada. Eles estavam sangrando os fundos da empresa, roubando do governo e roubando de seus próprios trabalhadores. E estavam escondendo isso com truques contábeis amadores que qualquer auditor mediano descobriria em minutos se se desse ao trabalho de olhar. É por isso que Almeida se demitiu. Ele sabia. Ele deve ter se recusado a assinar os livros fraudulentos e saiu antes que tudo implodisse. Fiquei sentada ali, no escritório silencioso e vazio, sentindo-me traída e enojada. Minha família nem era apenas insensível, eram criminosos, eram ladrões comuns escondidos atrás de uma fachada de sofisticação. Eu sabia que nem podia simplesmente organizar os arquivos e ir embora. Se eu assinasse esses livros, me tornaria cúmplice. Eu poderia ir para a prisão com eles. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com meu pai. Entrei em seu espaçoso escritório de canto. Ele estava sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, olhando para o horizonte de São Paulo. Parecia poderoso, intocável. "Helena", disse ele, girando a cadeira para me encarar com um sorriso ensaiado. "Como estão os livros? Está tudo em ordem para a auditoria?" Fechei a porta atrás de mim. Não retribuí o sorriso. "Pai, temos um problema." Ele gesticulou para a cadeira de couro à sua frente. "Sente-se. Você parece tão séria. A máquina de café expresso quebrou de novo?" "Não é a máquina de café expresso", eu disse. Coloquei uma pasta em sua mesa. Encontrei algumas discrepâncias graves. Ele pegou a pasta, mas não a abriu. Apenas me olhou, seus olhos cautelosos. Discrepâncias é uma palavra forte. "Pai, as horas extras da equipe de eventos foram sistematicamente deletadas. Isso é apropriação indébita de salário. E os fundos do Auxílio Federal. Vejo transferências enormes para contas pessoais, a casa de praia, o carro de Beatriz. Você não pode fazer isso. É fraude qualificada." Minha voz estava trêmula, mas mantive o olhar dele. Ele me encarou por um longo e silencioso momento. Então ele riu. Não foi uma risada nervosa. Foi uma risada condescendente e desdenhosa. "Ah, Helena", disse ele, balançando a cabeça. "É exatamente por isso que você nunca foi adequada para as grandes ligas." Pisquei, atordoada. "O quê? Você vê tudo em preto e branco", disse ele, inclinando-se sobre a mesa. "O mundo real dos negócios é todo em tons de cinza. Estamos navegando em um cenário econômico difícil. Fazemos o que é necessário para sobreviver. Essas transferências com as quais você está tão preocupada são apenas empréstimos internos temporários. Vamos devolver o dinheiro. E as horas extras?" A equipe concordou verbalmente com uma taxa semanal fixa. "Isso não é legal", eu disse, minha voz mal um sussurro.
Você não pode ter um acordo verbal para violar as leis trabalhistas. E você não pode emprestar a si mesmo dinheiro de um auxílio federal para comprar uma casa de veraneio. Seu rosto endureceu, o sorriso evaporando instantaneamente. Eu não pedi sua opinião jurídica, Helena, disse ele, sua voz baixando para um rosnado baixo e ameaçador. Pedi que você organizasse os arquivos. Pedi que ajudasse sua família. Mas, como sempre, você quer transformar uma tarefa simples em uma cruzada moral. Você quer ser a polícia da ética. Estou tentando proteger você, argumentei. Se a Receita Federal vir isso, se o Ministério do Trabalho descobrir... Eles não vão descobrir, ele interrompeu, porque você vai consertar isso. É por isso que eu te trouxe aqui. Faça os números baterem, recategorize as despesas. Seja criativa. É isso que os contadores fazem. Olhei para ele horrorizada. Ele estava me pedindo explicitamente para cometer um crime, para encobrir os crimes dele. Eu não posso fazer isso, sussurrei. Ele se levantou, contornou a mesa e se agigantou sobre mim. Você vai fazer, disse ele friamente, porque você é uma Matos e esta família cuida dos seus. A menos, é claro, que você queira ser a responsável por sua irmã perder a carreira, por sua mãe perder a casa. É isso que você quer, nos derrubar. Não sou eu quem está derrubando vocês, eu disse, encontrando minha voz e me levantando. Vocês estão fazendo isso a si mesmos. Saia, ele sibilou. Volte para aquele escritório e faça o trabalho pelo qual estou te pagando. E se você disser uma palavra sobre isso para alguém, qualquer um, Helena, você vai se arrepender. Você me entendeu? Não respondi. Apenas peguei a pasta e saí. Voltei para o escritório de finanças, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia funcionar. Sentia que estava sufocando. Ele não se importava. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e não sentia remorso algum. Sentei-me ao computador. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei na minha bolsa e tirei um pequeno pendrive sem rótulo. Eu não consertei os números. Eu não apaguei as evidências. Eu as copiei. Baixei os registros originais da folha de pagamento, mostrando as horas deletadas. Baixei os registros de transferência bancária. Baixei as trocas de e-mail onde Beatriz exigia o reembolso de sua maratona de compras em Milão. Baixei os memorandos internos, onde meu pai instruía o Sr. Almeida a fazer o problema das horas extras desaparecer. Salvei cada arquivo, cada mentira, cada real roubado. Levou menos de meia hora. A barra de progresso na tela parecia se mover em câmera lenta. 98%. 99%. Transferência concluída. Ejetei o pendrive e o coloquei no bolso. Parecia pesado como uma pedra. Passei o resto do dia fingindo trabalhar, movendo arquivos inócuos e arrumando os papéis físicos. Fiz parecer que estava sendo a filha obediente. Ao sair naquela noite, passei pelo segurança do saguão. Boa noite, senhora Matos, disse ele com um aceno amigável. Boa noite. Fui para o meu carro, entrei e tranquei as portas. Segurei o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eu tinha a prova, mas eu não ia usá-la. Ainda não. Eu ainda era uma Matos, condicionada a proteger a família a todo custo. Disse a mim mesma que guardaria aquilo como um seguro, caso eles tentassem me culpar pela bagunça. Disse a mim mesma que talvez, apenas talvez, eles recuperassem o juízo e consertassem tudo sozinhos. Eu era tão ingênua. Pensei que o pior já tinha passado. Pensei que o confronto com meu pai tinha sido o clímax. Eu nem fazia ideia de que a traição final ainda estava por vir. Eu não fazia ideia de que em poucas semanas eles não me pediriam apenas para mentir por eles. Eles tentariam me apagar completamente. A tarefa temporária acabou. Voltei à minha vida normal e esperei. Então, o convite chegou. Quando o trabalho temporário terminou, eu esperava algum tipo de conversa. Pensei que meu pai pudesse me chamar em seu escritório para dizer: "Obrigado pela sua ajuda, Helena." Pensei que minha mãe pudesse pelo menos me convidar para jantar,
como um gesto de gratidão. Mas não ouvi nada. No meu último dia, deixei meu cartão de acesso na mesa e enviei um breve e-mail para meu pai, confirmando que os arquivos estavam organizados conforme solicitado. Fiquei olhando para a tela por 10 minutos, esperando uma resposta. Silêncio. Saí daquele prédio e dirigi para casa. Verifiquei meu celular obsessivamente durante todo o fim de semana, pensando, com certeza eles vão ligar. Com certeza eles entendem que eu acabei de salvá-los da ruína total. Mas o telefone permaneceu em silêncio. O silêncio se estendeu por semanas. Era um tipo único de dor, não a picada aguda de uma discussão, mas a dor surda e constante de ser completamente esquecida. Foi a percepção final e esmagadora de que, para eles, eu nem era uma filha, eu era uma temporária. Uma prestadora de serviços não remunerada que eles usaram e depois guardaram em uma gaveta até a próxima crise. Tentei retomar minha vida normal. Foquei no meu trabalho de verdade. Planejei meu casamento com o Lucas, mas havia um vazio no meu peito. Eu carregava o segredo de seus crimes comigo para todos os lugares, um peso pesado na minha alma. Toda vez que via uma foto de Beatriz nas redes sociais, sorrindo em algum baile de caridade ou em um iate, sentia uma onda de enjoo. Eu sabia quem estava pagando por aquele estilo de vida. A faxineira que trabalhava 60 horas por semana, mas só recebia por 40. Ela pagava por isso. Então, 2 meses depois, um envelope grosso, cor de creme, chegou pelo correio. Tinha caligrafia dourada e o endereço de remetente familiar. A propriedade Matos. Eu o abri. Dentro havia um cartão pesado com letras em relevo. Roberto e Vitória Matos têm o prazer de convidá-lo. Para celebrar o 35º aniversário da Matos Eventos de Luxo. Uma noite de legado e luxo. Era o evento social do ano. Meus pais vinham planejando essa festa de aniversário há uma década. Seria realizada em seu principal local, o grande salão de festas de um hotel histórico no centro. Segurei o convite, meu polegar traçando as letras douradas em relevo. Por que eles tinham enviado isso? Era um ramo de oliveira? A maneira deles de dizer, volte para o rebanho? Ou eu era apenas mais um nome em uma lista de mala direta automatizada? Mostrei para o Lucas naquela noite enquanto ele fazia o jantar. Ele olhou para o cartão e franziu a testa. Você não está pensando em ir, está? Ele perguntou. Eu não sei, admiti. É o 35º aniversário deles. É um marco enorme. Helena, disse ele largando a espátula. Eles te trataram como lixo. Seu pai te ameaçou. Eles te usaram para encobrir os rastros deles e depois te ignoraram. Por que diabos você iria querer celebrar com eles? Porque eles são meus pais, eu disse, minha voz baixa. E talvez eles sintam minha falta. Talvez se eu apenas aparecer e estiver bonita e levar um presente legal, as coisas possam voltar ao normal. Lucas suspirou, caminhando para me abraçar. Você tem o maior coração, disse ele suavemente, mas eles não merecem um pingo dele. Só tenho medo que você esteja se preparando para mais dor. Eu tenho que tentar, eu disse, uma última vez. Se isso der errado, eu desisto. Eu prometo. Ele beijou minha testa. Ok, eu não posso estar lá. Tenho aquele turno até tarde no depósito. Mas me ligue no segundo em que precisar sair. Vou estar com o celular ligado. Passei a semana seguinte me preparando, tentando me blindar. Queria parecer impecável, como se pertencesse ao mundo brilhante deles. Comprei um vestido que não podia realmente pagar, um vestido de seda azul safira profundo que me fazia sentir graciosa e alta. Fiz um penteado profissional. Também me angustiei com um presente. O que se compra para pessoas que já têm tudo? Optei por algo sentimental. Encontrei uma foto antiga dos meus pais de quando eles começaram o negócio. Apenas os dois, em pé, orgulhosos, em frente a uma pequena floricultura, parecendo jovens, ambiciosos e apaixonados. Mandei restaurá-la profissionalmente e a coloquei em uma moldura de prata bonita e simples. Embrulhei com cuidado e escrevi um cartão simples.
parabéns pelos 35 anos. Com amor, Helena. O dia da gala chegou. Dirigi até o hotel. O manobrista, parecendo um pouco perplexo, pegou meu sedã e o estacionou entre um Bentley novinho em folha e um Porsche vintage. Entrei no saguão, que havia sido completamente transformado. Havia milhares de rosas brancas e orquídeas por toda parte. Um tapete vermelho se estendia em direção às portas do salão de festas, ladeado por fotógrafos, tirando fotos de políticos locais e socialites. Respirei fundo e firme, segurando a caixa de presente prateada junto ao peito. Você consegue, eu disse a mim mesma. Apenas sorria. Diga parabéns, seja a filha perfeita. Pisei no tapete vermelho. As câmeras não piscaram para mim. Eu era invisível para eles. E tudo bem, não estava lá pela imprensa. Estava lá pela minha família. Cheguei à entrada do salão. As grandes portas estavam abertas, derramando luz dourada e o som de uma banda de jazz ao vivo pelo corredor. E lá estavam eles. Meus pais estavam posicionados logo na entrada, cumprimentando seus convidados. Meu pai parecia impossivelmente bonito em um smoking sob medida. Minha mãe usava um vestido dourado cintilante que provavelmente custou mais que o meu carro. Eles estavam rindo, apertando mãos, banhando-se na adoração. Beatriz também estava lá, um pouco à frente deles, agindo como uma glamourosa guardiã do portão. Ela usava um vestido de um vermelho vivo e agressivo. Caminhei em direção a eles, meu coração martelando contra as costelas. Beatriz me viu primeiro. Seu sorriso não desapareceu. Ele evaporou, substituído por um olhar de pura e absoluta irritação. Ela deu um passo à frente, bloqueando fisicamente meu caminho até nossos pais. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou, sua voz um silvo baixo e agudo. "Eu fui convidada", eu disse, erguendo o convite como se fosse um escudo. "Vim para celebrar." "Isso foi uma mala direta automática", Beatriz disse secamente. "Você nem deveria ter vindo." Atrás dela, meu pai se virou. Ele me viu. Seu olhar vacilou para o presente em minhas mãos, depois para o meu rosto. Não havia sorriso, nenhum aceno, apenas um olhar frio e vazio. "Pai", eu disse, tentando passar por Beatriz. "Eu só queria te dar isso." Ela colocou a mão no meu peito, me parando fisicamente. "Não", disse ela. A música pareceu diminuir. A conversa de fundo desapareceu. Eu podia sentir as pessoas começando a olhar. "Beatriz, saia da frente", eu disse, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e humilhação. "Eu sou sua irmã." Beatriz soltou uma risada cruel e silenciosa. Ela se inclinou, sua voz um sussurro venenoso, destinado apenas a mim. "Você realmente não entende, não é?" Ela sibilou. "Você nem é uma de nós. Não é há muito tempo. Você é um passivo. Papai sabe disso. Mamãe sabe disso." Olhei para minha mãe. Ela estava ajustando seu colar de diamantes, seus olhos deliberadamente desviados, fingindo não ver suas duas filhas em um impasse a poucos metros de distância. "Mãe", chamei. Ela não se virou. Olhei de volta para Beatriz. Seus olhos eram duros como pedras. "Vá para casa, Helena", disse ela. "Eu só quero desejar a eles um feliz aniversário." Implorei, sentindo a ardência das lágrimas nos meus olhos. Odiei-me por implorar. "Eles não querem seus desejos", disse Beatriz, "e eles não te querem." Então ela proferiu a frase que finalmente cortou o último e desgastado fio que me conectava a eles. "Você nem é mais da família." Fiquei ali, parada, congelada. As palavras pairavam no ar como veneno. "Você não é mais da família." Não foi gritado com raiva. Foi declarado como um fato simples e inegável. Olhei para meu pai uma última vez. Ele já estava apertando a mão do prefeito, rindo de alguma piada. Ele parecia feliz. Ele parecia completo. Ele não precisava de mim. Nunca precisou. Olhei para a caixa prateada em minhas mãos. A foto emoldurada de dois jovens começando uma jornada. Um presente de amor de uma filha que só queria ser vista. Senti algo dentro de mim finalmente quebrar.
Mas não foi um estilhaço barulhento. Foi um estalo silencioso e limpo. Eu não gritei. Não joguei o presente. Não lhes daria a satisfação de fazer uma cena em sua festa perfeita. Apenas assenti. Ok, sussurrei. Virei-me. Caminhei de volta pelo tapete vermelho, passei pelos fotógrafos alheios, saí do opulento saguão do hotel e entrei no ar fresco da noite. Eles pensaram que tinham vencido. Pensaram que tinham amputado com sucesso o membro problemático. Pensaram que eu iria para casa e choraria até dormir, e depois desapareceria de suas vidas. Eles não faziam ideia. Enquanto eu me afastava, a tristeza profunda começou a queimar e, em seu lugar, uma clareza fria e dura se instalou em mim. Se eu não era mais da família, então eu não tinha mais obrigação de protegê-los. Não fui em direção ao meu carro. Eu não conseguia dirigir. Minhas mãos tremiam demais, não de tristeza, mas de uma onda de adrenalina pura. Desci a rua, meu vestido de seda farfalhando em meus tornozelos. Era uma noite de sábado animada no centro de São Paulo. As pessoas riam, entravam em bares, jantavam em pátios. Todas pareciam tão normais, tão inconscientes de que, a apenas alguns quarteirões de distância, uma dinastia se celebrava enquanto apodrecia por dentro. Eu precisava de um lugar para sentar, para pensar. Encontrei uma pequena cafeteria a 3 quarteirões do hotel. Não era glamourosa. Era uma cafeteria de rede, estéril, com luzes fluorescentes e música alternativa baixa. Estava quase vazia, exceto por um estudante debruçado sobre um livro e um barista de aparência cansada limpando o balcão. Entrei, o sino na porta soando suavemente. O barista ergueu o olhar, sua expressão uma mistura de surpresa e confusão, ao ver uma mulher em traje de gala em sua loja às 8 da noite. "Posso ajudar?" ele perguntou. "Só um café preto grande, por favor", eu disse. Minha voz soava distante, robótica, até para meus próprios ouvidos. Paguei, peguei o copo e encontrei uma pequena mesa no canto dos fundos, longe das janelas. Coloquei a caixa de presente prateada sobre a mesa. Ela ficou ali, um escárnio silencioso. Empurrei-a para o lado. Então peguei minha bolsa grande. Eu tinha trazido meu notebook. Por quê? Principalmente por hábito. Eu raramente ia a algum lugar sem ele, mas talvez, em algum nível subconsciente, eu soubesse. Talvez uma parte de mim soubesse que esta noite terminaria comigo precisando dele. Abri o notebook. A tela lançou um brilho azul em meu rosto. Conectei-me ao Wi-Fi público da cafeteria. Tomei um gole do café. Estava quente e amargo, e isso me ancorou. "Você não é mais da família." As palavras de Beatriz ecoavam em minha mente. Se eu nem era da família, então eu era apenas uma cidadã. E como cidadã, eu tinha um dever cívico. Disse a mim mesma que isso nem era sobre vingança. Vingança é emocional e bagunçada. Isso era sobre justiça. Isso era sobre a verdade. Pensei na equipe do buffet. Pensei em uma mulher chamada Maria com quem conversei na sala de descanso. Uma mãe solteira com 3 filhos que tinha 2 empregos. Pensei em como meu pai havia deletado suas horas extras para poder comprar azulejos importados para sua casa de praia. Pensei no auxílio federal. Dinheiro que deveria manter as pessoas empregadas durante uma crise nacional. Dinheiro que meus pais haviam desviado para financiar seu estilo de vida luxuoso. Eles eram ladrões, ladrões polidos, bem-falantes e lindamente vestidos, e todos naquele salão de festas estavam lhes dando uma ovação de pé. Abri a pasta oculta na minha área de trabalho. Matthews Backup Interno. Lá estava, o arsenal completo, as planilhas, os e-mails, os registros de transferência bancária. Abri meu cliente de e-mail e criei um novo endereço anônimo, A Verdade 804. Digitei a destinatária, Irociahu, diariopaulista.com.br. Isabela Rossi era-se a jornalista investigativa mais temida do estado.
Ela havia derrubado políticos corruptos e incorporadoras imobiliárias obscuras. Ela não se importava com poder ou influência. Ela só se importava com fatos. Fiquei olhando para aí a linha de assunto em branco por um momento, depois digitei: evidência de fraude generalizada na Matos Eventos de Luxo. Então comecei a anexar os arquivos. Anexo 1. Ediquis Folha Pagamento 2021 a 2023. CLSX. Anexo 2. Mau uso fundo. Auxílio Cume e Novaquis, PDF. Anexo 3. Troca e-mails. Bematos. Despesas. PDF. Anexo 4. Memo interno R. Matos. Horas extras. PDF. A barra de upload se arrastou pela tela. Verde. Constante. Eu precisava compor uma mensagem. Não podia soar como uma filha amargurada e ressentida. Não podia soar desequilibrada. Digitei: Senhora Rossi. Em anexo, você encontrará documentos financeiros internos da Matos Eventos de Luxo. Estes arquivos fornecem evidências claras de um padrão sistemático de apropriação indébita de salários e fraude em auxílios federais nos últimos 3 anos. Você encontrará provas de que horas extras de funcionários horistas foram manualmente deletadas dos registros da folha de pagamento. Você também encontrará registros bancários, detalhando como mais de R$ 3.750.000 em fundos de auxílio federal da Covid. 19 foram canalizados através de uma empresa de fachada e usados para aquisições imobiliárias pessoais e compras de luxo pelos proprietários. Os metadados de todos os arquivos estão intactos, verificando sua autenticidade com datas e logins de usuário. Sou uma ex-funcionária que deve permanecer anônima neste momento. Sugiro que comece pelas transferências da Cume Inovações. A verdade precisa ser dita, simples, direto, desprovido de emoção. Apenas os fatos. Meu cursor pairou sobre o botão enviar. Meu coração se apertou em um espasmo doloroso. Era isso, o ponto sem retorno. Uma vez que eu clicasse nisso, estaria acabado. Meus pais seriam arruinados. Minha irmã seria desonrada. A empresa que meu avô havia começado, o império que meu pai havia construído, viraria pó. Olhei para a caixa de presente prateada uma última vez. Pensei no olhar frio e vazio do meu pai. Pensei na maneira como eles olharam através de mim, como se eu não fosse nada mais do que um pedaço de lixo a ser descartado. Eles fizeram a escolha deles quando fecharam aquela porta na minha cara. Agora, eu estava fazendo a minha. Cliquei em enviar. Mensagem enviada. Recostei-me na cadeira e expirei um fôlego que parecia ter segurado por uma década. Fechei o notebook. Estava feito. Verifiquei a hora. Eram 20h45. A gala estaria em pleno andamento. Meu pai provavelmente estava se preparando para fazer seu discurso principal sobre integridade, legado e valores familiares. Tomei outro gole de café. Isabela Rossi era conhecida por ser uma workaholic. Eu sabia que ela checava seu e-mail a qualquer hora, mesmo em uma noite de sábado. Imaginei o celular dela vibrando. Imaginei-a abrindo o e-mail. Imaginei seus olhos se arregalando enquanto ela rolava pelos documentos. Não saí da cafeteria. Apenas fiquei sentada lá, em meu vestido azul safira, sob as luzes fluorescentes duras, sentindo uma estranha e oca sensação de paz. Estava quieto aqui, mas a 3 quarteirões de distância, um furacão estava prestes a tocar o solo. Permaneci na cafeteria, grudada no meu celular, esperando. Às 21h15, uma notificação apareceu. Era do aplicativo de notícias do Diário Paulista. Urgente. Império de Eventos de Luxo. Matos Eventos. Acusado de fraude federal massiva e roubo de salários. Cliquei no link. Minhas mãos tremiam, mas desta vez era com uma estranha energia elétrica. O artigo foi rápido e impiedoso. Isabela Rossi não se conteve. A manchete era dura. Abaixo dela, uma foto do meu pai sorrindo em um evento de caridade recente.
E abaixo disso estavam os documentos. Meus documentos. Ela havia publicado capturas de tela dos registros de folha de pagamento adulterados com as horas deletadas destacadas. Havia um gráfico claro e fácil de seguir traçando o dinheiro do Fundo de Auxílio do Governo para meia empresa de fachada nas Bahamas. Havia uma citação direta de uma fonte anônima, afirmando que os proprietários usaram dinheiro dos contribuintes para comprar uma casa de praia particular, enquanto seus funcionários lutavam para sobreviver. Mudei para o Instagram e procurei a hashtag oficial da gala. Matos 35 anos. Há apenas 20 minutos, o feed era uma cascata de brindes de champanhe, selfies e elogios à decoração. Agora, o tom havia mudado drasticamente. Encontrei um vídeo postado há apenas 2 minutos por um convidado. A filmagem estava tremida. Mostrava o salão de festas. Meu pai estava no palco, no meio do discurso, segurando um microfone. Ele parecia confuso. Na plateia, era possível ver o efeito cascata. Começou com as pessoas nas mesas do fundo, seus rostos iluminados pelo brilho de seus celulares. Depois vieram os sussurros, espalhando-se de uma pessoa para outra. Então as pessoas começaram a mostrar suas telas para seus companheiros de mesa. Os aplausos educados haviam cessado. Um murmúrio baixo e ansioso crescia, soando como um ninho de vespas perturbado. No vídeo, meu pai bateu no microfone. Se eu puder ter a atenção de vocês, por favor, gostaria de fazer um brinde, mas ninguém estava prestando atenção. A câmera se moveu para o lado da sala quando as grandes portas duplas se abriram. Não eram garçons com a sobremesa, era um grupo de 6 homens e mulheres em ternos escuros. Eles não usavam smokings, usavam jaquetas com letras amarelas em negrito nas costas. Ministério do Trabalho. Atrás deles, 2 policiais uniformizados. A pessoa que filmava ofegou audivelmente. Meu Deus! Disse uma voz de mulher fora da câmera. Eles estão sofrendo uma batida? O vídeo cortou. Sentei-me na cadeira na cafeteria silenciosa. O ar parecia rarefeito. Descobri mais tarde o que aconteceu naqueles minutos seguintes. A equipe de resposta rápida do Ministério do Trabalho havia sido informada por Isabela Rossi 1 hora antes de sua matéria ir ao ar. Como as evidências mostravam atividade criminosa, ativa e contínua, a adulteração da folha de pagamento, eles tinham base para proteger o local imediatamente para evitar a destruição de registros. Eles entraram diretamente na pista de dança. A banda de jazz vacilou e depois parou de tocar completamente. O agente principal se aproximou do palco. Ele não pegou o microfone, mas sua voz era firme e ecoou pela sala silenciosa. Ele falou diretamente com meu pai. Não conseguia ouvir as palavras, mas vi o rosto do meu pai desmoronar completamente. Toda a cor sumiu dele. Ele parecia uma estátua se transformando em pó. Beatriz correu para a frente e tentou intervir. Uma foto disso apareceu no Twitter 5 minutos depois. Ela, apontando um dedo trêmulo para o agente federal, seu rosto contorcido em uma máscara de pura raiva. Era o rosto que ela sempre reservara para mim. Mas agora, o mundo inteiro podia vê-lo. Os convidados não precisaram ser mandados embora. Começaram a pegar seus casacos e bolsas, um êxodo frenético da elite da cidade. Eram pessoas que valorizavam suas reputações acima de tudo. Não queriam ser vistas em uma cena de crime. Não queriam ter sua foto tirada ao lado de um fraudador. O salão de festas, que momentos antes era um monumento ao sucesso, agora era uma cena de crime federal. Fechei meu notebook, guardei-o na bolsa e saí da cafeteria. O ar da noite estava fresco na minha pele. Podia ouvir o uivo distante de sirenes se aproximando, indo em direção ao hotel. Não sorri. Não senti um senso de triunfo. Apenas senti um senso pesado e profundo de finalidade. Eles me disseram que eu não era da família. Eles me disseram que eu nem pertencia. Eles estavam certos. Eu não pertencia a um mundo construído sobre mentiras. Entrei no meu carro e dirigi para casa, para o subúrbio. Ainda não liguei para o Lucas.
Precisava sentar com o silêncio por mais um tempo. Precisava me preparar, porque eu conhecia a família Matos. Eles não iriam cair em silêncio e estariam procurando alguém para culpar. Na manhã seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse mudado, mas tudo tinha. Eu estava na minha pequena mesa da cozinha de roupão, com uma xícara de café fumegante na minha frente. Meu celular vibrava sem parar desde as 6 da manhã. Chamadas perdidas da minha mãe. Chamadas perdidas do meu pai. Uma série de mensagens de texto cada vez mais frenéticas de Beatriz, variando de "Onde você está?" a "Precisamos conversar agora." Ignorei todas elas. A notícia estava em toda parte. Era a matéria principal em todos os telejornais matinais locais. Império de eventos local implode da noite para o dia. Família Matos sob investigação federal por fraude. Ministério do Trabalho apreende ativos da empresa. Lucas ainda estava dormindo. Ele tinha chegado tarde do turno, exausto. Ele sabia que algo grande havia acontecido pelos alertas de notícias, mas eu disse a ele que explicaria tudo pela manhã. Então, às 8h30 da manhã, aconteceu. Uma batida forte e frenética na minha porta da frente. Eu sabia quem era. Tomei um gole lento de café, levantei-me, apertei o cinto do meu roupão e caminhei até a porta. Abri. Eles estavam todos lá. Meu pai, minha mãe e Beatriz. Pareciam devastados. Ainda estavam com as roupas amassadas da noite anterior. O smoking do meu pai estava desalinhado, a gravata borboleta pendendo frouxamente em seu pescoço. O vestido dourado da minha mãe parecia barato e espalhafatoso na luz dura da manhã, a maquiagem borrada de tanto chorar. Beatriz estava pálida e tremendo, seus olhos vermelhos e inchados. Eles me esperaram por um convite. Passaram por mim e entraram na minha pequena sala de estar. "Você tem que nos ajudar", disse minha mãe, sua voz um apelo desesperado. Ela não olhou para mim, não perguntou como eu estava. Foi direto à exigência. "Feche a porta", latiu meu pai, andando de um lado para o outro na sala como um lobo enjaulado. "Precisamos alinhar nossa história antes que os advogados cheguem." Fechei a porta e me encostei nela, cruzando os braços. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntei calmamente. "Não se faça de boba, Helena", Beatriz retrucou do meu sofá. "Você viu as notícias. Alguém hackeou nossos servidores. Alguém vazou documentos adulterados para a ceia imprensa." "Adulterados?" Levantei uma sobrancelha. "Claro que são adulterados", gritou meu pai, parando de andar para me encarar. Ou, no mínimo, foram tirados completamente de contexto. A mídia não entende as complexidades do nosso negócio. Estão distorcendo tudo. Ele respirou fundo, tentando recuperar a compostura, vestindo sua máscara de fechador de negócios. "Helena", disse ele, sua voz agora artificialmente suave, "você é contadora. Você conhece nossos livros. Você conhece o sistema. Precisamos que você vá ao escritório, olhe os arquivos e emita uma declaração pública. Diga que foram erros de digitação, uma falha no software." Olhei para ele. Ele estava falando sério. Ele achava que podia contornar isso. "Você quer que eu diga que foi uma falha?" perguntei. "Você quer que eu diga ao governo federal que R$ 1.250.000 que você transferiu para as Bahamas, para a sua casa de praia, foi um erro de software?" Meu pai congelou. Seus olhos se estreitaram. "Como você soube que era para a casa de praia?" Ele perguntou em voz baixa. O artigo de notícias ainda não havia mencionado esse detalhe específico. Não hesitei. "Porque eu vi o memorando, pai. Quando estava trabalhando para você, vi a nota que você anexou à transferência." A sala ficou em silêncio mortal. Minha mãe ofegou. Beatriz ergueu o olhar, boquiaberta. "Você sabia", sussurrou minha mãe. "Você sabia o tempo todo e não disse nada? Eu tentei dizer a vocês." Eu disse, minha voz firme. Fui ao escritório do pai. Disse a ele que era ilegal. Disse a ele que era fraude. E você se lembra do que ele disse? Olhei diretamente para meu pai. Ele me encarava com uma mistura de medo e ódio puro.
Ele me disse para consertar, continuei. Ele me disse para maquiar os livros. Ele me ameaçou. Disse que se eu não fizesse, estaria destruindo a família. Então, você vai nos ajudar agora, disse Beatriz, levantando-se. Você tem que ajudar. Se não ajudar, vamos perder tudo. Você entende? O negócio, as casas, nossa reputação, tudo vai embora. Isso não é problema meu, eu disse. Não é seu problema? Gritou minha mãe. Nós somos sua família. Como você pode ser tão sem coração? Nós te criamos, te demos tudo. Vocês não me deram nada, respondi, minha calma parecendo apenas enfurecê-los mais. Vocês me deram um teto, sim, mas nunca me deram respeito, nunca me deram amor. E ontem à noite? Ontem à noite vocês deixaram perfeitamente claro qual é o meu lugar. Virei-me para Beatriz. Você disse, você nem é mais da família. Lembra? Beatriz recuou. Eu estava estressada. Não quis dizer daquele jeito. Você quis dizer cada palavra, eu disse. E você estava certa. Eu não sou sua família. Eu sou uma testemunha. Meu pai deu um passo em minha direção, as mãos cerradas em punhos. Ele parecia perigoso. Pela primeira vez na minha vida, tive genuinamente medo de que ele pudesse me agredir. Sua ingrata. Ele começou, sua voz subindo para um rugido. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Lucas saiu. Ele estava apenas de jeans e camiseta, mas parecia preencher a sala, parecendo maior e mais forte que meu pai. Ele entrou na sala de estar e ficou ao meu lado. Ele não olhou para meus pais. Ele olhou para mim. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Estou bem, eu disse. Lucas então se virou para meu pai. Roberto, disse ele, sua voz firme. Ele não o chamou de Senhor Matos. Deu um passo para trás. Meu pai olhou para Lucas totalmente chocado. Lucas era seu subordinado. Lucas deveria temê-lo. Lucas, gaguejou meu pai, tentando recuperar sua autoridade. Isso é um assunto de família particular. Volte para o quarto. Na verdade, preciso de você no escritório em 1 hora para ajudar no controle de danos. Lucas riu, um som seco e sem humor. Eu nem irei ao escritório, Roberto. Nem hoje, nem nunca. Com licença? Meu pai se irritou. Você trabalha para mim? Não mais, disse Lucas calmamente. Eu me demito. Efetivo imediatamente. Minha mãe parecia horrorizada. Lucas, seja razoável. Você tem um bom cargo. Vai se casar com a Helena. Você precisa deste emprego. Eu não preciso de dinheiro que vem de roubo, disse Lucas olhando para eles com puro nojo. Eu vi como vocês tratam seus funcionários. Eu vi como vocês tratam a Helena. Fiquei quieto porque estava tentando manter a paz por ela. Mas depois de ontem à noite, depois do que ela me contou que vocês fizeram com ela, ele balançou a cabeça. Cansei de acobertar vocês e cansei de ver vocês a intimidando. Ela está mentindo, gritou Beatriz. Ela está tentando nos arruinar porque sempre foi invejosa. Foi ela quem vazou os arquivos, não foi? Foi você. Ela apontou um dedo trêmulo para mim. Sim, eu disse. Não gritei, apenas afirmei como um fato. Eu vazei os arquivos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Foi o silêncio de uma verdade que não podia mais ser negada. Minha mãe cobriu a boca com a mão. Meu pai parecia ter sido fisicamente atingido. Você, ele sussurrou, a palavra engasgada com incredulidade. Você fez isso conosco. Seu próprio sangue. Vocês infringiram a lei, eu disse. Vocês roubaram de pessoas que não tinham nada. Vocês roubaram dos contribuintes brasileiros e me trataram como se eu fosse invisível até precisarem de alguém para esconder seus crimes. Eu não arruinei vocês, pai. Eu apenas acendi as luzes. Saiam, disse Lucas, sua voz dura como aço. Saiam da nossa casa. Agora. Meu pai me encarou por um longo e último momento. Não havia mais amor em seus olhos, apenas ódio puro e inalterado. Você está morta para mim, ele cuspiu. Eu sei, eu disse suavemente. Estou há muito tempo. Ele se virou e saiu pela porta. Minha mãe o seguiu, soluçando histericamente.
Beatriz parou na porta. Ela me olhou com uma expressão de puro veneno. "Espero que você esteja feliz", disse ela. "Eu não estou feliz", respondi. "Estou apenas livre." Ela bateu a porta atrás de si, o som ecoando pelo apartamento. Fiquei ali, olhando para a porta fechada. Minhas pernas pareciam fracas e eu deslizei lentamente até o chão. Lucas sentou-se ao meu lado, envolvendo-me em seus braços. Ele não disse uma palavra. Apenas me abraçou enquanto eu finalmente começava a tremer. Tinha acabado. A ferida estava aberta. A ponte era cinzas. Mas, pela primeira vez na minha vida, o ar na sala parecia limpo. As semanas seguintes foram um turbilhão de advogados, entrevistas na mídia e manchetes gritantes. A investigação do Ministério do Trabalho foi minuciosa e implacável. Eles apreenderam todos os computadores, todos os arquivos, todos os registros bancários. Fui chamada para um interrogatório oficial. Fui voluntariamente. Sentei-me em uma sala estéril e cinzenta, com um investigador federal, um homem de rosto bondoso e olhos cansados. Ele me pediu para explicar os arquivos que eu havia enviado à jornalista. Eu o fiz. Expliquei as empresas de fachada, as contas laranjas e como a Cume Inovações não passava de uma caixa postal. Mas o testemunho mais contundente não veio de mim. Veio dos funcionários. Assim que a história estourou, os anos de medo se dissolveram. A equipe percebeu que os Matos não eram mais intocáveis. Eles perceberam que não estavam sozinhos. Uma mulher chamada Mônica Alves foi a primeira a falar publicamente. Ela era uma mulher quieta do departamento de folha de pagamento. Lembro-me dela ser diligente e perpetuamente apavorada de perder o emprego. Sentei-me no fundo do tribunal durante uma audiência preliminar e a observei depor. Ela parecia tão pequena, mas sua voz era forte e clara. "O Sr. Matos me disse que se eu não alterasse as horas", disse Mônica, olhando diretamente para o júri, "ele encontraria um motivo para me demitir por justa causa para que eu não pudesse pedir seguro-desemprego. Ele disse que os tempos estavam difíceis e que todos tínhamos que fazer sacrifícios. Mas então eu vi a filha dele dirigindo um SUV novinho em folha na semana seguinte." Ela começou a chorar. "Eu tenho 3 filhos", disse ela com a voz embargada. "Aquelas 10 horas extras por semana era o nosso dinheiro do supermercado. Ele tirou comida da boca dos meus filhos." O tribunal ficou em silêncio. Olhei para o meu pai, sentado na mesa da defesa. Ele não estava olhando para a Mônica. Estava olhando para a madeira polida da mesa, a mandíbula cerrada. Ele parecia menor e mais fraco do que eu jamais o vira. A investigação se expandiu. Descobriu-se que a fraude era ainda mais extensa do que eu havia encontrado. Eles não apenas roubaram salários e usaram indevidamente auxílios, eles haviam falsificado sinistros de seguro e subornado um inspetor de saúde do município para ignorar violações de segurança. O Império Matos não apenas rachou, ele implodiu. As licenças de funcionamento foram as primeiras a serem cassadas. Em seguida, os próprios locais foram fechados, aguardando novas inspeções. Contratos de casamento foram anulados e centenas de clientes exigiram seus depósitos de volta. Meus pais não tinham o dinheiro para reembolsá-los. Tudo havia sido gasto. Foram forçados a liquidar ativos. Vi o anúncio online um mês depois. A casa de praia em Angra dos Reis. Aquela reformada com dinheiro roubado foi vendida com um prejuízo significativo para cobrir as custas judiciais. Depois veio a cobertura de Beatriz. Depois, os carros da empresa. Beatriz foi forçada a renunciar ao cargo. O conselho de administração, as mesmas pessoas que costumavam jogar golfe com meu pai, votaram pela sua saída em uma tentativa desesperada de salvar a reputação da empresa. Era tarde demais. O nome Matos era veneno. Não tive contato com eles durante esse tempo. Bloqueei seus números. Lucas e eu nos concentramos em nosso futuro. Ele encontrou um novo emprego quase imediatamente em uma empresa de logística que valorizava suas habilidades e integridade.
Continuei meu trabalho na minha firma de contabilidade. Meu chefe me chamou em seu escritório depois que a história estourou. Tinha certeza de que ele ia me demitir por estar no centro de um escândalo. Em vez disso, ele apertou minha mão. "Você fez a coisa certa, Helena", disse ele. Isso exigiu coragem. Ele me deu uma promoção e um aumento. Não senti alegria alguma vendo a queda da minha família. Não houve festa de vitória. Quando vi a notícia de que meus pais estavam vendendo sua propriedade principal, a casa onde cresci, para pagar os acordos devidos a seus ex-funcionários, senti apenas uma tristeza profunda e cansada. Nunca precisava ter sido assim. Eles tinham tudo: talento, sucesso, um legado. Mas não era o suficiente. Foram consumidos por uma fome demais e não se importavam em quem teriam que pisar para conseguir. Percebi que vinha lamentando a perda da minha família há anos. O golpe final não foi agora. Vinha acontecendo em câmera lenta durante toda a minha vida. Isso foi apenas o enterro. Uma noite, eu estava indo para o meu carro depois do trabalho quando vi uma figura familiar na calçada. Era Mônica Alves. Ela correu até mim, um sorriso enorme no rosto. "Helena", disse ela. "Oi, Mônica", respondi. Ela pegou minhas 2 mãos. "Recebi o cheque hoje", disse ela. "O pagamento retroativo, do acordo." "Fico tão feliz", eu disse, genuinamente feliz por ela. "É o suficiente para pagar todas as nossas contas médicas", disse ela com lágrimas nos olhos. "Obrigada. Eu sei que foi você. Todos nós sabemos. Obrigada por nos salvar." Ela me abraçou com força, eu a abraçou de volta, e naquele momento senti algo que nunca havia sentido na opulenta casa dos meus pais. Senti-me valorizada. Senti que tinha feito algo verdadeiramente bom. Eu não era mais a outra filha. Eu era Helena, e isso era o suficiente. 6 meses depois, a poeira havia baixado em grande parte. A Matos Eventos de Luxo estava oficialmente extinta. Seus ativos foram vendidos para concorrentes. A marca estava morta. Meus pais conseguiram evitar a prisão ao aceitar um acordo judicial. Eles admitiram a fraude, pagaram multas enormes e foram permanentemente impedidos de ter uma licença comercial no estado. Estavam financeiramente arruinados e em liberdade condicional, mas estavam livres. Eu não os via nem falava com eles desde aquela manhã terrível no meu apartamento. Então recebi uma mensagem de texto. Era da minha mãe. Era simples. "Por favor, nos encontre. Parque Ibirapuera, terça às 16 horas. Só para conversar." Mostrei a mensagem para o Lucas. "Você nem precisa ir", ele disse imediatamente. "Você não deve absolutamente nada a eles." "Eu sei", eu disse, "mas acho que preciso. Não por eles, por mim. Preciso vê-los uma última vez, agora que não tem poder. Preciso fechar este capítulo para sempre. Fui sozinha. Lucas se ofereceu para ir comigo, mas eu sabia que era algo que eu tinha que fazer sozinha. O parque estava lindo no outono, as folhas um brilhante tapete de vermelho e dourado. Eu os vi sentados em um banco perto do lago. Pareciam estranhos. Meu pai, que sempre andava tão ereto em seus ternos caros, estava curvado em uma jaqueta simples e jeans. Seu cabelo estava completamente branco. Ele apenas olhava para os patos na água. Minha mãe não usava joias. O olhar aguçado e calculista em seus olhos se fora, substituído por uma expressão flácida e derrotada. Beatriz não estava com eles. Ouvi dizer que ela se mudou para outro estado para recomeçar, em algum lugar onde ninguém conhecia seu nome. Aproximei-me do banco. "Olá", eu disse. Ambos olharam para cima. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas instantaneamente. Meu pai apenas me olhou com uma expressão cansada e vazia. "Helena", disse minha mãe, "obrigada por vir." Permaneci de pé na frente deles. "O que vocês querem?", perguntei, não de forma rude, mas diretamente. "Queríamos nos desculpar", disse minha mãe, com a voz embargada. "Perdemos tudo, Helena. O negócio, a casa, nossos amigos. Foi tudo embora." "Eu sei", eu disse. "Estávamos com tanta raiva de você", ela continuou.
por muito tempo, mas tivemos muito tempo para pensar e percebemos uma coisa. Ela olhou para meu pai, que deu um aceno lento e dolorido. Percebemos que fomos nós que fizemos isso, disse meu pai, com a voz rouca. Não você. Nós fizemos. Ficamos gananciosos. Tornamo-nos arrogantes. Ele me olhou nos olhos e pela primeira vez na minha vida não havia julgamento em seu olhar. Você foi a única que sempre nos disse a verdade, disse ele. Todos os outros apenas diziam sim, porque queriam nosso dinheiro ou nossa influência. Você foi a única corajosa o suficiente para dizer parem, e nós a punimos por isso. Sinto muito, Helena. Sinto muito por termos te tratado daquele jeito, soluçou minha mãe. Sinto muito por termos feito você sentir que não era boa o suficiente. Você sempre foi mais do que suficiente. Eu os ouvi, eu os vi chorar. Uma parte pequena e mais jovem de mim queria chorar com eles, correr para seus braços e fingir que tudo poderia ser consertado. Mas eu sabia que não podia. O dano era profundo demais. A confiança não estava apenas quebrada, havia sido moída até virar pó. Eu agradeço por dizerem isso. Eu disse com a voz firme. De verdade, podemos recomeçar? Perguntou minha mãe, um lampejo de esperança em sua voz. Temos um pequeno apartamento agora. Você poderia vir jantar. Poderíamos ser uma família novamente. Olhei para as folhas coloridas caindo das árvores, para a água cintilante do lago. Não, eu disse gentilmente. O rosto da minha mãe desmoronou. Mãe, pai, eu disse. Eu os perdoo, de verdade. Não os odeio, não quero que sofram. Então por quê? Ela perguntou. Porque perdão não é o mesmo que reconciliação, eu disse. É sobre deixar a raiva ir, mas também é sobre deixar ir a esperança de que as coisas possam ser o que eram antes. Somos pessoas diferentes agora. Eu tenho uma vida e vocês têm a de vocês. Elas simplesmente nem se encaixam mais. Somos seus pais, sussurrou meu pai. Eu sei, eu disse, e eu realmente espero que vocês dois encontrem a paz, mas não posso voltar para aquela dinâmica. Não posso voltar para uma vida de me perguntar se estou à altura. Finalmente construí uma vida onde conheço meu próprio valor e não posso arriscar perder isso. Dei um passo para trás. Adeus, eu disse. Helena, por favor, gritou minha mãe. Não parei. Virei-me e fui embora. Não foi uma saída dramática. Não saí batendo o pé. Apenas caminhei. E a cada passo sentia um peso saindo dos meus ombros. Eu não carregava mais as expectativas deles. Eu não carregava mais os segredos deles. Eu não carregava mais a vergonha deles. Deixei-os lá no banco, duas pessoas que construíram um reino na areia e agora assistiam a maré levar tudo embora. Cheguei ao meu carro, entrei e dirigi para casa, para o Lucas. Meio ano depois, o nome Matos era apenas uma nota de rodapé em artigos de notícias antigos. A cidade havia seguido em frente. Novas empresas de eventos surgiram para preencher o vácuo. A vida continuou. Minha vida era muito diferente, mas era boa. Eu havia aberto minha própria pequena firma de consultoria. Não uma empresa de eventos, uma firma de perícia contábil. Eu ajudava pequenos empresários a organizar suas finanças e garantir que estivessem em conformidade com todas as regulamentações. Meu slogan era simples: integridade em números. O negócio estava prosperando. As pessoas confiavam em mim. Elas conheciam minha história. Sabiam que eu era a mulher que escolheu a verdade em vez de uma lealdade tóxica. Aquela reputação, a que minha irmã jurou que me arruinaria, tornou-se meu maior trunfo. Contratei Mônica Alves como minha primeira funcionária, minha gerente de escritório. Ela era organizada, gentil e garantia que cada prestador de serviço e funcionário fosse pago em dia, sempre. Numa sexta-feira à noite, eu estava no meu novo escritório. Era um espaço modesto, com paredes de tijolos aparentes e grandes janelas com vista para as luzes de São Paulo. Não era um palácio, mas era meu. Eu estava terminando um relatório quando a porta se abriu. Lucas entrou.
segurando 2 embalagens de comida tailandesa, nosso prato favorito. Trabalhando até tarde de novo, chefe? Ele brincou. Eu sorri. Só finalizando. Como foi seu dia? Bom, disse ele, sentando-se na beirada da minha mesa. Passei pela antiga sede da sua família hoje. Estão transformando em um novo centro médico. Que bom, eu disse. Um lugar de cura em vez de um lugar para se esconder. Lucas olhou para mim, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo solta atrás da minha orelha. Sabe, disse ele suavemente, eu estava pensando naquela noite na gala, quando você saiu. Sim? Você parecia tão pequena e sozinha, disse ele, mas você era a pessoa mais forte em todo aquele hotel. Eu não me sentia forte, admiti. Sentia que ia me despedaçar. Mas você não se despedaçou, disse ele. Você sobreviveu, e você não apenas sobreviveu. Você prosperou. Ele fez uma pausa. Você se arrepende? Alguma vez desejou ter guardado o segredo e continuado parte da família? Olhei pela janela para as luzes da cidade. Pensei nos jantares solitários naquela longa mesa de mogno. Pensei na crueldade de Beatriz e na indiferença fria dos meus pais. Pensei nos sorrisos falsos e nos crimes muito reais. Então olhei ao redor do meu próprio escritório. Olhei para o trabalho que estava fazendo, um trabalho que genuinamente ajudava as pessoas. Olhei para Lucas, o homem que me amava exatamente por quem eu era, não pelo que eu podia fazer por ele. Não, eu disse, nem por um único segundo. Você nos destruiu, Helena, disse Lucas, ecoando um pensamento com o qual lutei por muito tempo. Você apenas parou de protegê-los de si mesmos. Há uma diferença. Eu sei, eu disse. Foi só isso que precisou. A verdade não precisou da minha ajuda para derrubá-los. Só precisou ser libertada. Comemos nosso jantar no escritório silencioso, rindo de algo bobo e planejando uma trilha para o fim de semana. Eu não era mais a herdeira de um império fraudulento. Eu não era mais a filha decepcionante. Eu era Helena Matos. Eu era contadora. Eu era uma futura esposa. Eu era uma mulher que dormia profundamente à noite porque não tinha nada a esconder. Aprendi que família não é apenas sobre sangue. É sobre respeito, honestidade e como você trata as pessoas. E às vezes, você tem que perder a família em que nasceu para finalmente encontrar a família que estava destinada a construir. Se você ficou com minha história até o final, lembre-se disto. Dizer a verdade pode ser aterrorizante. Pode parecer que está queimando todo o seu mundo. Pode deixar você se sentindo sozinho e exposto. Mas o fogo da verdade também é um fogo purificador. Ele queima todas as mentiras, a pretensão e a podridão. E quando a fumaça finalmente se dissipa, o que quer que reste de pé é real. E estar em terreno real é a única maneira de ser verdadeiramente livre. Fim da história.